Oi pessoal, eu sou Letícia Celos, capixaba da Gema, e por isso com muito orgulho estou aqui no programa Terra Capixaba, que retrata a cultura do nosso estado de maneira tão especial. Um abraço para o meu amigo Brás e para o Edgar, que fazem esse programa, e um beijo para todos vocês e vamos passar um dia agradável juntos. No programa de hoje você vai ver no Palácio Anchieta a exposição sobre a vida do cronista capixaba, o cachoeirense Rubem Braga. E também vamos falar sobre restauração de monumentos culturais, em especial no programa de hoje sobre o Convento São Francisco, com a equipe da ONG Goya. O famoso cronista Rubem Braga nasceu e foi criado em Cachoeiro de Itapemirim até os 14 anos de idade. Depois despontou o Brasil e mundo afora e fez sucesso a rodo. Hoje, um cachoeirense ausente, mas que ainda mora em nossos corações. O assunto de hoje é sobre esse cachoeirense, hoje ausente, que teria 100 anos. Rubem Braga nasceu em 12 de janeiro de 1913. E o assunto do programa hoje é Rubem Braga, como homenagem a um dos maiores cronistas da história do Brasil. Este ambiente é um local de trabalho de Rubem Braga. Durante toda a sua vida ele trabalhou nesse ambiente, que representa uma sala de redação. E cada mesa dessa representa um momento da vida de Rubem Braga. Um momento que ele viveu aqui no Espírito Santo, quando ele foi diplomata, embaixador em Marrocos. Um momento que ele foi perseguido politicamente, quando ele foi um homem de televisão, repórter e também, como não, amante das artes. Esses ambientes são todos interativos, onde você tem um tablet interagindo sempre com uma máquina de escrever, assim como também textos, fotos, dentro das gavetas de cada mesa. Já nesse ambiente nós temos um momento em que Rubem Braga foi para a Segunda Guerra Mundial como correspondente de guerra, contratado pelo jornal Diário Carioca. Lá ele escreve alguns textos, dentre eles Cristo Morto, uma crônica muito famosa, que noticia a guerra ao mesmo tempo que interage com o leitor. Nós temos aqui também os telefones que trazem algumas notícias, algumas locuções do que ocorria no Brasil naquele momento de guerra. Então nós temos programas humorísticos. Esse telefone, por exemplo, retrata um programa humorístico da época, uma sátira, que fazem com os políticos que aqui existiam. Já este telefone, por exemplo, representa o final da Segunda Guerra Mundial. Este ambiente representa um momento que o Rubem Braga ele vai demonstrar a sua paixão pelos pássaros, que é uma paixão que ele teve desde sua infância. Então as máquinas de guerra utilizadas durante a Segunda Guerra, os aviões, vão se transformando em pássaros. Existe até uma história muito interessante com ele durante a Segunda Guerra, que foi quando o italiano apontou uma arma para sua cabeça. E ele, observando um pássaro, ignorou a arma que o italiano apontava, ao ponto de ser necessário uma intervenção de um outro soldado brasileiro, avisando que ele era apenas um repórter. Este ambiente apresenta uma outra paixão que o Rubem Braga tinha, a paixão pelas mulheres. Diziam que quando ele não estava apaixonado por uma, ele estava apaixonado por todas. Ele teve várias musas em sua vida, entre elas a Danusa Leão, Tônia Carreiro, que era um amor platônico, que inspirou a ele a escrever muitas crônicas. Como exemplo,
coisas antigas. Devido à grande paixão que Rubem Braga tinha pelos pássaros, nós criamos um ambiente para demonstrar, um ambiente próprio para demonstrar essa paixão que ele tinha, né? Nesse ambiente, nós conseguimos apresentar uma das crônicas mais famosas dele, Conde o Passarinho. Este ambiente onde nós estamos é a cobertura de Rubem Braga em Ipanema, no Rio de Janeiro. E é deste ambiente que vem o nome da exposição, Rubem Braga, o Fazendeiro do Ar. Ele resolveu plantar na sua cobertura tudo aquilo que existiu em seu jardim em Cachoeiro de Itapemirim durante a sua infância. Ele plantou aqui várias árvores frutíferas, mangas, goiabas, até mesmo coqueiros, tá? Neste ambiente, que era tão parecido com uma fazenda, ele ganhou o apelido de o Fazendeiro do Ar. Na verdade, quem deu esse apelido foi um dos seus ilustres amigos, Paulo Mendes Campos. Nós temos também outras pessoas que frequentavam essa cobertura, pessoas ilustres, como por exemplo, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Fernando Sabino, Sérgio Porto, dentre outros. Você sabe por que Cachoeira é conhecida como a capital secreta do mundo? Porque o escritor Rubem Braga, com a paixão que tinha pela sua terra, escrevia tão bem sobre Cachoeiro de Itapemirim que os seus amigos, por não conhecê-la, acabavam dizendo que era a cidade capital secreta do mundo. Falar muito sobre Rubem Braga ainda é pouco, então continuaremos no próximo bloco. Espera aí! E terra boa e apaixonante essa terra capixaba, hein? Bem, dois cachoeirenses muito importantes, né? Fizeram homenagens lindas a Cachoeiro de Itapemirim. Rubem Braga escreveu várias crônicas. Roberto Carlos fez aquela música linda, Meu Pequeno Cachoeiro, Lindas Serras, né? E Rubem Braga deixou esse presente para Cachoeiro de Itapemirim, que é o apelido capital secreta do mundo. De tanto que ele escrevia apaixonado essas crônicas, os amigos poetas e cronistas também apelidaram Cachoeira assim. Vale a pena a gente continuar conhecendo um pouquinho mais de Rubem Braga. Vamos voltar para o Palácio Anchieta e saber mais um pouquinho da vida desse grande cronista. Destaque e orgulho do programa Terra Capixaba, o cachoeirense Rubem Braga, que hoje teria 100 anos. Cachoeirense, nascido em 12 de janeiro de 1913, Rubem Braga, considerado um dos maiores cronistas de todos os tempos, depois de Machado de Assis. Na exposição encontramos três grandes paixões de Rubem Braga, como já vimos, Cachoeiro de Itapemirim, os pássaros e nós mulheres. Essa sala retrata a paixão de Rubem Braga. Quando ele não estava apaixonado apenas por uma mulher, ele estava apaixonado por todas, é o que dizem. E aqui tem várias crônicas. Há mulheres tão lindas e estranhas que só acontecem pela madrugada. E, em geral, em um grande aeroporto internacional. Coisas Antigas, novembro 1957. Uma das boas coisas da vida é sentir que você deixou de gostar de uma mulher que, afinal, para você era apenas uma aflição de espírito e frustração da carne.
A mulher que não te deu e não te dá, essa amaldiçoada. As coisas boas da vida. De Cardoso Barcelos, e nessa exposição do Rubem Braga, sim, eu achei muito interessante como sabia determinadas coisas, assim, porque eu achava esse negócio de escritor, esse negocinho, era sempre uma coisa muito chata. Mas se aprofundando na história assim, dele, eu gostei de saber, tipo, do Fazendeiro do Ar, por que ele era chamado Fazendeiro do Ar, que eu não sabia, os namoricos que ele teve durante sua vida, né? E eu também gostei muito de saber, assim, das curiosidades do que, por que ele escrevia, qual o incentivo dele de ele escrever e deixar pra gente, assim, até mesmo da guerra. Ele era um escritor e que me interessou muito em saber e até mesmo, assim, foi muito emocionante ver isso daqui, né? Eu gostei muito, foi bem planejado. É um maior orgulho também. Eu achava assim, ele só falava porque talvez ele leu alguma coisa e se interessou pela cidade, mas em saber que ele é capixaba, era aqui tão perto da gente, né? Eu não sabia. Aí eu gostei muito de saber. A mim, um lento ranger de porteira e seu barco final na fazenda do frade já me basta. Ou então, a batida desse velho relógio que marcou a morte de meu pai e 20 anos depois, a morte de minha mãe. Achei interessante poder tocar nas coisas, interagir. Eu não sabia muito sobre Rubem Braga, não conhecia assim, não sabia que ele era tão próximo assim. Rubem Braga tinha fama de ser introspectivo e de gostar da solidão. Mas vários amigos frequentaram o apartamento dele. E aqui tem algumas descrições que esses amigos deixaram sobre Rubem Braga. Ele tinha um olhar para as coisas simples, para o cotidiano. Maria Lúcia Rangel. Parecia durão, mas ele tinha um amor imenso pelo ser humano. Ziraldo. Só não era poeta porque tinha pudor de fazer verso. Zuenir Ventura. Nunca me disse uma só palavra, mas me olhava com uma intensidade que me desconcertava. Danusa Leão. Valeu, grande Rubem Braga, deixou pra gente muito orgulho. E depois dos comerciais, vamos falar sobre restauração, dessa vez no Convento São Francisco, no centro da cidade, com o pessoal do Instituto Goya. Já voltamos. Vamos entender a diferença entre reforma e restauração. Hoje, no Convento São Francisco, no centro da cidade, patrimônio tombado pelo governo do Espírito Santo e que não pode perder a originalidade. Goya, G-O-I-A. Em tupi, significa gente semelhante. Instituto Goya é uma associação sem fins lucrativos com o principal objetivo da promoção da cidadania por meio da preservação e proteção do patrimônio cultural. Aliar
preservação e valorização do patrimônio cultural com promoção da cidadania? Explica pra gente, Pedro. O principal objetivo dos nossos projetos, dos projetos do Instituto Goya, é aliar preservação de patrimônio, né, patrimônio cultural com cidadania, com promoção da cidadania. Então, na verdade, a principal ação, as principais ações que a gente desenvolve são no sentido de fazer com que, principalmente o jovem que precisa do seu primeiro emprego, alie essa questão da restauração e da preservação do patrimônio com a sua formação nessa área ao seu desenvolvimento pessoal, social, e promovendo essa mudança, essa alteração na sua relação com o mundo, na sua relação com a sociedade, né? Então o jovem se descobre fazendo restauração, o jovem se transforma fazendo restauração, assim como ele transforma a cidade a partir dessa alteração da beleza, da estética da cidade, do nosso patrimônio cultural, que é uma expressão da nossa cultura, ele está se transformando por dentro também. Os jovens são escolhidos a partir de um critério que leva em conta a sua renda familiar, que deve ser até 3 salários mínimos, ele tem que ser morador da Grande Vitória, tem que estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ter interesse nessa área de restauração, na área de construção civil. Há 4 anos eu me formei no Instituto Goya como restauradora de patrimônio histórico. Trabalho há 3 anos de carteira assinada, né? Nesse momento nós estamos finalizando a restauração do Convento São Francisco. Estamos aqui há quase 8 meses. Estamos aí na fase final, né? Alguns retoques e está praticamente pronto. Bom, o projeto da EMPAL, da Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios, ele dura 1 ano, ele é 1 ano de formação, são 960 horas, é um curso bastante, com uma carga horária bastante expressiva. Ele vai ter noção desde de história da arquitetura, história da cidade, desenho técnico de arquitetura, pedreiro, pintura, cantaria, marcenaria, enfim. Então ele vai ter uma visão ampla, além das questões de teoria e técnica de restauro, do processo de construção da cidade, do processo de construção desse patrimônio. E a partir daí ele vai ter noção de como interagir com esse patrimônio, de como restaurar esse patrimônio. Na verdade, a restauração exige uma visão diferenciada em relação à construção, né? Não é uma construção civil, não é uma reforma, não é uma construção nova. Você precisa voltar à história, voltar à memória, procurar saber que identidade aquele prédio tem para você poder restaurar. A grande questão desse projeto, por exemplo, aqui da restauração do Convento São Francisco, era dar uma dignidade ao que tinha sobrado da fachada do antigo convento. Aqui nós temos uma estrutura formada por convento, que é essa parte que está à minha direita, a igreja conventual no meio e à esquerda a capela da Ordem Terceira. Então, a gente tem um conjunto franciscano importante aqui, que iniciou-se em 1591. Então o processo de restauração é um processo que exige um conhecimento histórico, um conhecimento científico, um conhecimento baseado nas técnicas construtivas, nas técnicas de pintura, enfim. Então você tem a restauração, ela é um processo metodológico que vai identificar o que de valor tem naquele bem e o que eu preciso resgatar de valor daquele bem que foi perdido ao longo do tempo. Então é importante ter uma preparação, ter um acompanhamento técnico. Os meninos têm um acompanhamento técnico assim que eles se formam, eles não participam sozinhos das obras de restauração, tem um arquiteto acompanhando. E esse processo é um processo que exige um conhecimento técnico muito grande. Por isso, não façam restauração sem conhecimento técnico. Você vai fazer reforma, não vai fazer restauro. Esses jovens, eles são capacitados durante 1 ano, como eu falei, 8 meses na parte teórica de oficina prática, a gente tem várias oficinas durante esse percurso, e 3 meses de estágio remunerado. Durante o período de formação inicial, ele recebe vale transporte, né, e alimentação e lanche durante esse período, meio período, ou pela manhã ou pela tarde. Ele vai estar cursando a sua escola num outro horário. Isso é uma exigência, ou ele está concluído ou ele está cursando. A gente acompanha esse processo de evolução educacional, né, formal também. E a gente tem essa preocupação de
de que o crescimento dele na escola seja acompanhado do crescimento dele pessoal na família. Então, paralela a toda essa formação mais teórica, mais assim, voltada para a restauração, a gente tem entrosamento de grupo, relação interpessoal, autoconhecimento, né? Então, o jovem está mais preparado para encarar o mercado de trabalho. Mesmo que ele não se dedique depois a essa área, ele vai ter uma preparação para a vida, né? Esse é o objetivo nosso. Eu acho importante trabalhar nessa área de restauração porque a gente está envolvido com a cultura do Estado, né, com a história. Então a gente passa a dar mais valor quando a gente tem um contato direto, tem mais conhecimento a respeito. Espero que tenha sido agradável para você, assim como foi para mim estar aqui no programa Terra Capixaba. Se você quiser mais um pouquinho, acesse tribunaonline.com.br/Terra Capixaba. E até semana que vem. Tchau!